começando o nosso Tarobá Cidade ao vivo, hoje dia 30 de dezembro de 2025. É assim que a gente segue realmente para manter você bem informado, notícias boas, notícias muito tristes, mas a gente está sempre aqui e seguindo a vida em frente, tentando levar também um pouco de otimismo, de esperança e conteúdo útil. Tarobá Cidade tem muito conteúdo útil para você, que vai servir sempre para a sua vida e, claro, impactando no seu dia a dia. Afinal de contas, todos somos cidadãos, vivemos nas cidades. Esse é o seu Tarobá Cidade. Agora, 8 horas e 1 minuto, quase 8 e 2 já. Vou dar meu bom dia para o Edson Neves, que já está aqui a postos. Eu, o Amarelo Riqueza, o Edson deve estar apaixonado, porque ele está de rosa. Bom dia para você, Edson. Foi a primeira camisa que eu abri o guarda-roupa, falei, não, vou com essa aqui. Tá calor, bonito, eu vou de polo. Tá super na paleta do pastel. Isso, tá certo. Patrícia, bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Tarobá Cidade e até complementando, né, uma informação que a Laís trouxe agora há pouco no Primeira Hora, que é uma informação muito bacana para quem está assistindo e que às vezes a gente não tenha essa dimensão realmente, né? Verdade. Do que o nosso estado atua em algumas frentes. O Paraná realizou, então, 1.715 transplantes de acordo com o banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde. Esse número, Patrícia, compreende de janeiro a novembro deste ano. Ao todo, foram 410 transplantes de rim, 264 de fígado, 29 transplantes de coração, 8 de pâncreas e rim, 4 transplantes de fígado e rim e 1.000 transplantes de córnea. Nos 11 meses de 2025, o Paraná registrou 425 doações de órgãos, né, que acarretou, então, nesses transplantes feitos aqui no nosso estado, mas também em outros estados também. Então, o Paraná também ali atravessando essas divisas e também esses órgãos de pacientes daqui indo para outros estados. Existe o SET, que é o Sistema Estadual de Transplantes, tem 4 unidades, uma aqui em Londrina e também em Maringá, Cascavel e na capital Curitiba. E esses SETs trabalham na busca de órgãos em 70 hospitais paranaenses. Agora, em âmbito nacional, né, dados apontam que em 2024, já ia falar ano passado, mas é 2024 certinho. O Paraná foi o estado com o maior número de doadores de órgãos por milhão de população. Tem um índice chamado PMP, Patrícia, que a média do Paraná foi de 42,3, muito superior à média brasileira, que ficou em 19,2. Já em 2025, de janeiro a setembro, o Paraná está atualmente no segundo lugar. Esse índice está em 39,7, atrás apenas de Santa Catarina, que está ali em 43,7 de PMP, que é esse índice, né, de doações, de transplantes também. Só que isso de janeiro a setembro, né, Patrícia? Então, o Paraná, pelo menos ali, está nas cabeças e é um dado muito legal. E o Paraná sempre foi uma referência em transplantes. Londrina é uma referência em transplantes. A gente fica muito feliz. E é um tabu ainda, né, Edson? Falar sobre isso, porque envolve realmente lidar com a dor, lidar com a perda de um ente querido. Mas para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente agora, manifeste em vida, né, a sua intenção de ser um doador de órgãos, porque daí para sua família fica tudo mais fácil, né? É difícil falar sobre isso, é ruim falar sobre isso. Tem a parte também religiosa, talvez algumas religiões. Sim, sim, mas as equipes estão cada vez mais capacitadas para abordar as famílias, né? As equipes hospitalares mesmo, porque a gente precisa. Doação de órgãos é salvar muitas vidas, Edson, e a gente defende muito isso. E no nosso Tarobá Cidade desta terça-feira, a gente tem muito mais informação para você. Então vamos tentar trazer mais atualizações sobre esse trágico acidente aí que a Cauana já falou no Primeira Hora. Vamos falar de coisa boa também, né? O maior prêmio da história da Mega Sena está estimado aí em mais de R$1 bilhão. Já pensou? O que esperar, então, desse valor aí? O que você faria com tudo isso? Claro, a gente vai mostrar o movimento nas casas lotéricas de Londrina, que já estão aí desde cedo recebendo as apostas de pessoas realmente esperançosas. É a Mega da Virada. A gente vai falar também sobre o que esperar da Receita Federal
Federal em 2026. Tem reforma tributária aí vindo aí, entrando em prática, fiscalizações, apreensões cada vez mais e a Receita Federal também apertando o cerco cada vez mais contra a sonegação fiscal. Vamos ter um balanço de tudo isso ao vivo com o delegado da Receita Federal de Londrina, o Reginaldo Cardoso. No Saúde Financeira, vamos falar de ajustes necessários para melhorar o resultado da sua empresa em 2026. É hora de fazer planejamento. E se você fez algo que não deu muito certo em 2025, o que corrigir agora para 2026? A gente vai ter também uma entrevista ao vivo com a contadora Juliana Estrada, que vai dar dicas para vocês. E ainda, gente, como os ambientes influenciam os nossos sentimentos? Você já parou para pensar nisso? A arquitetura muito além da estética no nosso quadro Moda de Casa. Tem muito conteúdo para todos os gostos, para todas as finalidades, para todas as realidades. Manda lá sua mensagem para a gente no 3315-1313, se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer mandar algum vídeo para a gente, um bom dia, um abração para a Patrícia Chiosi e para o Edson Neves. Afinal de contas, estamos juntos até às 9 horas da manhã no nosso Tarobá Cidade, que está só começando. Patrícia, a Prefeitura decretou ponto facultativo amanhã, quarta-feira, dia 31, e na sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Então, a gente vai conferir o que abre e o que fecha nas áreas da saúde e também nos serviços prestados pela CMTU, com ela, Laís Magalhães, do nosso portal tarobá.com.br. Oi, Laís, bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Edson. Bom dia para quem nos acompanha aqui pelo Tarobá Cidade. Pois é, Edson, ponto facultativo amanhã e também, né, no dia 2 aí para alguns órgãos, né, de funcionamento municipal. A gente vai começar então falando sobre a questão da CMTU, transporte coletivo, primeiramente, né, Edson, vai funcionar com horário de domingo no dia 1º, mas nos outros dias funciona normalmente. A Zona Azul, serviços da Zona Azul serão prestados normalmente, né, durante os outros dias, mas no dia 1º de janeiro, então, na quinta-feira, estarão suspensos. Na área da saúde, as UPAs Centro-Oeste e Sabará, o pronto atendimento infantil e o pronto atendimento do Leonor funcionam 24 horas normalmente. Além disso, os prontos atendimentos do Maria Cecília e União da Vitória atendem, então, na quarta-feira, amanhã, das 7 da manhã às 7 da noite, fecham na quinta-feira e voltam a funcionar na sexta-feira. Vale lembrar, né? Normalmente, ponto facultativo feriado, as unidades básicas de saúde também fecham, então retomam os atendimentos normais na segunda-feira, mas a partir de amanhã, fechadas também, viu, Edson? Nós colocamos todos os detalhes, todas as informações sobre o funcionamento aí aqui no nosso portal. Então, quem quiser conferir, é só acessar tarobá.com.br. Tá certo, Laís. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta com a previsão do tempo. Então, para você que perdeu ali alguma informação, todas as listas do que vai abrir e o que vai fechar nesses dias estão disponíveis no nosso tarobá.com.br. Patrícia? Edson, aqui a informação não para. Para você que é pessoa física, para você que é pessoa jurídica, nunca consegue escapar de um órgão chamado Receita Federal. É o famoso leão. E olha só, tem reforma tributária entrando em vigor agora em 2026. Tem várias operações que já foram deflagradas aí durante 2025, como a Falso Simples, né, de olho em empresas também que declaram indevidamente serem optantes do Simples Nacional. E em tudo isso tem a Receita Federal, que aperta cada vez mais o cerco contra a sonegação fiscal, que é o trabalho dela, obviamente, seja pessoa física quanto jurídica. Hoje a gente recebe aqui o delegado da Receita Federal de Londrina, Reginaldo Cardoso. Obrigado, delegado, pela presença aí no penúltimo dia do ano. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Pois é, nosso trabalho, né? É importante a gente ressaltar que combater a sonegação
né, também combate a concorrência desleal desses sonegadores com quem faz as coisas corretas, né? Exatamente. Então, quando a gente combate a sonegação, a gente protege aquele contribuinte que está fazendo as coisas corretas da concorrência desleal. Eu queria que o senhor fizesse até um balanço aí de 2025. Foi um ano de preparo até para essa reforma tributária tão falada, tão discutida. O brasileiro já está preparado aí para o que vem em 2026, doutor? Olha, a Receita Federal trabalhou intensamente no ano de 2025 para preparar os sistemas, digamos assim, internos, né? Porque é uma reforma que mexe com todos os municípios do Brasil, todos os estados e, claro, a federação. Então, atinge a todos. Então, o trabalho da Receita foi intenso para preparar os sistemas. Em 2026, já é o trabalho das empresas, dos contribuintes, para preparar os seus sistemas, né, para adequação. Então, a partir agora de 1º de janeiro, as empresas já estão obrigadas a, nos seus documentos fiscais, fazerem o destaque do IBS e CBS, que são os novos impostos, né, que vão substituir 5 impostos federais, estaduais e municipais, mas, por enquanto, não vai ser cobrado. É só ali, na contabilidade, no documento fiscal, ficar registradinho ali que, olha, aquela empresa já está preparada para fazer essa apuração. Nesse caso, doutor, a Receita Federal também está planejando, talvez em apoio também a outros órgãos, ações de orientação também, porque a gente sabe que, por mais que o Brasil venha se preparando nos últimos anos, é algo ainda muito complexo, é uma transição muito grande a ser feita. Sim, a Receita Federal vai trabalhar todo esse ano de 2026. O ano de 2026 é exatamente para isso, para esse treinamento das empresas, dos profissionais e da sociedade como um todo, né? Então, se você entrar no próprio site da Receita, você vai ter lá dezenas de vídeos já orientando os contribuintes, orientando os advogados, os profissionais, do que deve ser já ir se preparando para isso, né? A reforma tributária, ela é uma virada de chave muito importante para a economia, né? Os economistas dizem que é o evento econômico mais importante depois do Plano Real, que trouxe para nós a estabilidade inflacionária, né? E a reforma tributária vai trazer essa estabilidade tributária. Hoje a gente tem aí, as pessoas chamam de manicômio tributário, né? Porque cada município, cada estado e mais a federação pode editar leis, né? Então, a gente tem mais de 30 leis editadas por dia falando sobre tributos. A reforma tributária vai enxugar isso, vai simplificar e vai facilitar muito a vida das empresas quando elas estiverem operando normalmente. A partir de 2027, já com a CBS, que é o tributo federal, e até 2032, aí iniciam os tributos estaduais e municipais. Quando a gente fala em tributos, doutor, sempre vem junto, né, na esteira, a tentativa de burlar o fisco e tentar essa sonegação. A Receita, e a gente já vem notando isso nos últimos anos, ela aperta realmente o cerco, ela faz cada vez mais esse cruzamento de dados para tentar evitar, inclusive na pessoa física também. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, que às vezes o contribuinte fala, nossa, a Receita está rastreando meu cartão de crédito, minha conta bancária, é isso mesmo? Olha, a digitalização da vida, né, vamos pensar assim, e a reforma tributária vai facilitar isso. Hoje, praticamente tudo que a gente consome, tudo que a gente paga, a gente, de alguma forma digital, aquilo fica registrado, facilita um trabalho da Receita Federal, que é de fiscalização, mas facilita principalmente um trabalho que a Receita, há 3 anos, 4 anos, vem começando a fazer de monitoramento e aviso ao contribuinte, né? Então, hoje, por exemplo, nas malhas fiscais de pessoa física, nós temos incidência em malha de 2% só dos contribuintes. Quando eu entrei na Receita 20 anos atrás, isso era 10%. Né? Hoje é só 2%. Por quê? Porque essas informações a Receita já cruza, né? O que a Receita pode excluir o contribuinte da malha pelo próprio cruzamento, ele já exclui. E o mais importante, mesmo esses 2%, eles são avisados com antecedência. Olha, aquele dentista que você declarou aqui,
o valor que ele declarou está diferente. Você não quer ver lá com ele quem que está... Às vezes foi o dentista que errou, às vezes foi o contribuinte que errou, né? Isso, o mais importante, sem multa, né? Que legal. Então, essa parte digital, até também, digital, né? facilita que a Receita possa trabalhar assim, de uma forma de autorregularização, que a gente chama, de poder avisar o contribuinte antes, né, para que ele possa se autorregularizar antes de receber uma multa, uma fiscalização, tudo isso. Até porque os extremos também são muito discrepantes, né? Quando a gente vê a pessoa que quer sonegar mesmo, o que ela declara que realmente ela tem é muito grande. Doutor, na parte de operações, né? A gente teve a operação Falso Simples, né? Neste ano de 2025, mas também essas operações integradas com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, Polícia Militar. O quão é importante para vocês da Receita falarem a mesma língua dentro desses procedimentos? Olha, a integração entre os órgãos de fiscalização e segurança é fundamental. Isso vem ocorrendo já há 20 anos, né? Mas, novamente, como cada vez mais nós temos informações, né, e informações de inteligência, esses órgãos precisam trabalhar integrados. Então, às vezes, a Receita tem um nível de informação, né, que chama atenção para algumas coisas, mas a Receita não tem aquele poder de polícia, né, de entrar na casa das pessoas e tal. Então, é essa integração entre os órgãos que faz que garante, né, a performance dessas operações. Órgão nenhum tem condição de trabalhar sozinho mais hoje. Então, são essas integrações que, principalmente, sabe, Patrícia e Edson, que aí a gente atinge o grande, né? Com essa integração, com essa troca de informações, com esse trabalho integrado, a gente tem condições, né, de atingir aquele que realmente se beneficia do ilícito, né? Então, porque quando às vezes você vê lá o comerciante vendendo ali um produto importado sem nota, tal, não é aquele comerciante ali que está causando um estrago na economia, é aquele grande contrabandista que trouxe isso em quantidades absurdas, né, e fez essa distribuição. Então, é muito mais eficiente que a gente ataque o grande. Então, você vê aí, ó, a gente aprendeu esses dias caminhões com 3.000 celulares de alto valor agregado, né? Então, isso é um prejuízo ao crime organizado, né? E é dessa forma que os órgãos precisam trabalhar de forma integrada. Inclusive, a gente tem as imagens, né, gente, das apreensões aí, inclusive do famoso Monjaro, que vocês agora, acho que é um novo produto alvo aí de fiscalização. Doutor, nosso tempo está acabando, mas queria até o lado bom disso. Alguns produtos, lógico, vocês têm que destruir, aqueles que são o fruto do contrabando mesmo, né? E alguns vocês fazem doações e algumas entidades se beneficiam disso também. Como que é esse caminho? Como é que faz para poder se beneficiar, se a gente pode dizer assim, dessas apreensões? Sim, isso é bastante importante. A Receita cada vez mais tenta evitar a destruição de mercadorias. Então, esses produtos alvo de ilícitos, sempre que a gente pode dar uma destinação social para esses produtos, a gente faz através de convênios com entidades da sociedade civil. Então, por exemplo, esses dias nós doamos 300 quilos de cabelos humanos para o Hospital do Câncer. Ah, né? me lembro. Porque o Hospital do Câncer tem as condições de fazer a higienização desse material, né? E fazer lá próteses para os pacientes. Hoje, praticamente só aqueles produtos realmente que a gente não tem condição de identificar a origem, que realmente a gente não pode colocar em circulação, que eles são destruídos ou são transformados em outros produtos. Os cigarros, por exemplo, eles viram adubo, né? As bebidas viram álcool gel. E a droga? A droga, sim, a droga é destruída, né? Como que a sociedade pode se beneficiar disso? Todas as entidades assistenciais, toda aquela entidade que tem
um interesse público, né, que atua na sociedade como um todo, ela está apta a solicitar para a Receita a doação desses bens, e aí ela tendo um projeto, ela apresenta esse projeto para a Receita vai destinar esses bens para que essas sociedades privadas elas façam bazares, que a gente chama, esses bazares, né, que são a venda desses produtos e o aproveitamento desses recursos. E os órgãos públicos, em geral, também a gente pode doar para o patrimônio dos órgãos públicos. Doutora, eu queria parabenizar o trabalho da Receita. Às vezes o brasileiro não entende muito, mas é uma oportunidade da gente também esclarecer tudo e desejar um feliz 2026. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Edson. Obrigado a toda a TV Tarobá. E a gente imagina que, assim, se a Receita for eficiente cobrando de quem não paga, no futuro todos vão poder pagar menos. Acho que é isso. É o que a gente espera, então, doutor. Feliz 2026 para todos. Obrigada. E, Edson, agora você tem aí a última informação antes da sua ida para a rua. É isso aí, Patrícia. E ontem nós repercutimos bastante aquele caso de uma policial militar de folga que acabou sendo agredida ali na região do Zerão por um ex-policial civil. A PM já tinha prendido esse homem anos atrás e aí, até numa espécie de vingança, né? Esse homem acabou, então, proferindo esses ataques, essas agressões físicas contra essa mulher. Então, a gente reforça a questão da mulher que sofre algum tipo de violência, né? Agora, aqui a gente dá, claro, essa questão dos serviços aqui da nossa cidade. Então, em situação de violência, você, mulher, pode ligar para o 190 da Polícia Militar ou o 153 da Guarda Municipal. Tem ainda o Disque Denúncia 181. O Disque Denúncia é anônimo. Nas situações em que a mulher estiver sob uma grave ameaça, nesse caso, ela pode procurar, então, a central de flagrantes da Polícia Civil aqui de Londrina, que fica na Avenida Rio Branco, ali, né, na marginal da Avenida Brasília. Lá na central de flagrantes, né, a equipe policial entra em contato com o plantão da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres para que seja verificada a necessidade de um acolhimento imediato lá no abrigo Canto de Dália. As equipes policiais avaliam esse risco, a mulher poderá ser acolhida junto aos filhos e filhas até 18 anos de idade ou então dependentes até que cesse esse risco, né? Seja por uma medida protetiva, pela prisão do agressor, entre outros motivos. Em todos os casos de violência doméstica e familiar, a mulher tem à disposição também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CAM, que fica ali na Avenida Santos Dumont, número 408. Durante esse recesso de final de ano, o CAM funciona normalmente hoje, dia 30 de dezembro, depois retorna a partir do dia 5 de janeiro com os serviços de acolhida e atendimentos de psicologia, serviço social e orientação jurídica para que a mulher consiga superar essa situação de violência. Patrícia, nunca é demais nós divulgarmos e reforçarmos esses canais de comunicação no que diz respeito a esses casos de violência contra a mulher. Edson, inclusive agora no final do ano, né, a gente tem aí alguns casos, uma tendência de aumento de casos, então foi muito bacana você reforçar realmente esses canais de atendimento, dizer para a mulher que se você tiver realmente uma urgência, uma emergência, que você tem aonde recorrer. Exatamente. Às vezes a mulher, no caso, ela não consegue alguma forma lhe denunciar, mas um familiar, um amigo, sim, um vizinho que perceber uma situação anormal, que possa também dar esse tipo de apoio. 8h24, vou fazer um intervalinho comercial e o Edson vai para a rua. Vamos produzir, é isso aí. Obrigada, Edson, valeu, pela Patrícia, sua participação. E tem mais Tarobá Cidade, a gente volta depois do intervalo com muito mais conteúdo bacana para você. Não sai daí, vamos ao vivo até às 9 da manhã. 8h25, Tarobá Cidade de volta com uma super informação que o Tiago trouxe diretamente da Biomagistral Londrina Centro. Tiago, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectador. Mais uma vez, a última do ano, né? É verdade, agora a última do ano. Você vai estar aqui no Tarobá Cidade também. Com certeza, inclusive, essa parceria vai se estender em 2026. A gente vai ter uma super novidade dia 8, um conteúdo bem bacana, mas só vou dar esse spoiler, porque eu quero que você fale desse produto que você estava me falando aí nos bastidores. Perfeito. Hoje eu trouxe o Akermat.
Tá? O Akermat, ele é um produto que ele é um suplemento, ele ajuda muito no emagrecimento em si. Importante falar que ele não é um emagrecedor quando você compara com alguns outros, como as famosas canetas emagrecedoras, né? Que estão aí sendo um sucesso, né? Mas ele vem para auxiliar, principalmente quem está na transição, quem está parando com essas canetas. Tá? Ah, que legal. Por quê? O Akermat, ele ajuda microbiota intestinal, ajuda a diminuir os níveis de glicemia, né? Normalizando, que é uma das coisas que a Tirzipatia e o Monjaro fazem, né? Então, ele ajuda de uma forma melhor, trazendo essa saciedade, diminuindo aquela compulsão, né? Por comida, né? Por comida, e reduzindo bastante o que acontece que a gente tem visto relatos e até estudos sobre o efeito sanfona. Que é a hora que a pessoa para com o medicamento, né? Volta aquela vontade louca de comer. Isso está sendo um relato bem comum, Thiago. As pessoas estão ali, emagreci o tanto que eu queria. Vou parar com a caneta, até porque tem um custo alto. E daí, de repente, volta. Perfeito. O Akermat veio para ajudar quanto a isso. Se você não está a fim de investir o tanto que é necessário numa caneta, que é um produto que vai te trazer um benefício também, sem tantos efeitos adversos. Se é igual eu, que odeia tomar picada, corre para um Bioral que vai te ajudar nesse processo. O verão só começou, né, gente? Tem que estar preparado aí. Como que é o nome dele? Akermat. Akermat, então, está disponível na Biomagistral Londrina Centro. Positivo. Aqui ao lado, são os vizinhos, né? Exatamente. Por favor, nos chame no WhatsApp e venha conhecer esse produto aí que vai te ajudar a começar com o pé direito 2026 e o verão, né? Dá para pedir pelo WhatsApp já? Com certeza. Já está disponível aí, já está na tela o nosso WhatsApp. Exatamente, por favor, entre em contato. gente. O WhatsApp da Biomagistral Londrina Centro é o 43 99 125 2837. Você pode fazer o pedido pelo WhatsApp e vocês estão abertos hoje e amanhã ainda, né, Thiago? Hoje, horário normal, amanhã até às 14 horas. Depois vamos descansar um pouquinho, né? Com certeza, todo mundo merece, mas 2026 tem mais. Obrigada pela presença, adorei a novidade. Eu que agradeço. Feliz ano novo para você e para todo mundo aí. Para nós, Thiago. Gente, é isso aí. Biomagistral, obrigada pela parceria. E outra parceria muito importante que a gente teve aí ao longo de quase 3 anos aqui no nosso Tarobá Cidade foi o nosso quadro Saúde Financeira. Vamos falar das finanças das empresas hoje. É a hora do nosso quadro. Saúde Financeira. Oferecimento Conceito Investimentos. Um novo conceito para o seu investimento. Saúde financeira também para as empresas. E 2026 não será diferente se a sua gestão financeira continua a mesma de 2025. Já parou para pensar nisso? Não está contente com o resultado? Está querendo mudar alguma coisa? Será que dá tempo de fazer? Claro, a gente está aí nos últimos dias do ano, mas a gente tem dicas da Juliana Estrada, contadora, pela primeira vez aqui no Tarobá Cidade. Obrigada, Ju, pela presença. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma satisfação imensa estar aqui, colaborar, contribuir e trazer informação. Inclusive, a gente se inspirou nesse tema por conta de um post nas suas redes sociais falando exatamente isso, né? O que é preciso ajustar para melhorar resultado em 2026? As empresas, às vezes, não se atentam a isso. É isso aí, Patrícia. Muita gente deixa para a última hora, querem o resultado, mas não se antecipam. E planejamento nada mais é do que uma antecipação. E nunca é tarde para fazer planejamento. Não é porque hoje já é dia 30 de dezembro que não se faz planejamento. O planejamento não necessariamente ele é de janeiro a dezembro. Muitas empresas fazem o planejamento em setembro, em outubro ou em janeiro e fevereiro. Ah, tá. Nós mesmo da consultoria não temos condições de parar o dezembro para fazer planejamento. Então, a gente faz antes ou depois. E esse planejamento tem que ser anual, por exemplo, de setembro a setembro ou de janeiro a janeiro, aí parafraseando a música do Nando Reis. Não necessariamente. O planejamento financeiro, ele segue o seu planejamento estratégico. Então, muitas empresas fazem o planejamento estratégico para longo prazo e o planejamento financeiro, ele vem fracionando, né? Então, você pega o planejamento estratégico de 5 anos, você divide ele em partes menores e o planejamento financeiro ele vem sempre para o primeiro período, para a primeira fase do planejamento estratégico. Até porque o planejamento estratégico ele é revisado periodicamente e ajustado. E o planejamento financeiro ou planejamento orçamentário, como muitos conhecem, né? Ele vem respeitando e ele vem se adequando ao longo do planejamento estratégico, ao longo da sua execução.
para você, como contadora, como consultora nessa área, o que você nota sobre os principais erros que essas empresas cometem? E eu estou falando, acho que de vários tamanhos, acho que você também, né? Desde do micro até uma empresa média ou grande. Bom, vamos lá. Os principais erros, né? Em primeira coisa, o empresário ele precisa ter clareza da sua gestão, né? Ele precisa ter no seu planejamento estratégico, saber para onde ele vai, para que isso possa ser dimensionado em partes menores. É o que a gente chama de dividir o boi em bifes, né? Então, você quebra em pedacinhos realmente e vai tratar a parte menor, né? E quando você tem, assim, uma dimensão muito grande de ações para serem executadas, então prioriza-se a de maior relevância, ou a de maior urgência, ou aquela que vai mexer no ponteiro mais rápido, aquela que vai trazer resultado mais rápido. Por exemplo? Digamos que dentro de um planejamento você saia lá com uma lista de 15 tarefas, né? Vamos pensar assim, por onde eu começo? Tá, entendi. Então, das 15, priorize 3 mais importantes, né? Ou 3 que trarão resultado mais rápido, ou que trarão maior resultado, o que mexe realmente no ponteiro do seu negócio. Né? E falando de gestão, não deixe de controlar, né? Você precisa medir para conseguir melhorar. Então, para quem fez planejamento para 2025 e ainda não revisou, talvez feche o seu dezembro. Pegue o que aconteceu durante o ano, veja aquilo que foi bom, potencialize as ações que foram executadas e que deram certo, né? Revise o que não deu certo, né? Nós chamamos de lições aprendidas, né? Vamos aprender com os erros e traçar as novas metas. Foi desafiador esse ano de 2025, a gente ouviu muito isso, tanto de empresas quanto de pessoas físicas mesmo. E apesar de uma boa gestão, um bom planejamento, chegou dezembro ali e viu que, meu Deus, nossa, sobrevivi. Foi, sempre é desafiador, né? Principalmente para os micros e os pequenos. Vemos, assim, mais dificuldade, tanto na parte de controlar, como também de se adequar, sair do endividamento, controlar o endividamento, manter a saúde financeira da empresa, mas uma percepção muito grande que nós da consultoria, da contabilidade tivemos esse ano foi a busca dos empresários em se regularizar. Então, talvez até inspirados aí pela reforma tributária que começa em janeiro, a gente não pode deixar de citar, a gente não esquece disso, né? Isso está na agulha a todo momento, mas houve assim uma busca muito grande por regularização. Dos clientes que nós atendemos esse ano, felizmente nenhum encerrou a atividade. Então, isso foi muito bom. E para 2026? Então, planejei, estou controlando a gestão, aí é manter? Ou você acha que teremos ano eleitoral, teremos Copa do Mundo? Tem gente dividida, né? Uns empresários falam que vai ser muito melhor do que 2025, mas outros que estão pessimistas. O que você da consultoria diria? Patrícia, nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Então, o empresário ele precisa olhar, analisar as margens do seu negócio, o que ele tem de oportunidade para aquele momento. Então, nós temos aí 2026 um ano desafiador, mas a recomendação que fazemos é que nunca deixe para olhar no final do ano. Né? Então, recomendo que ali, março, abril, pelo menos trimestralmente, que o empresário sente com a sua diretoria, com os seus gestores, revise as suas ações, revise os seus indicadores, veja aquilo que deu certo no primeiro trimestre, o que não deu certo, veja o que vem pela frente e faça a adequação do seu plano, faça a revisão do seu planejamento. Sempre dá para corrigir rota? Sempre dá para corrigir a rota, com certeza. Juliana Estrada, muito obrigada. Essa mulher que fala tão bem, tão serena, tão centrada. Obrigada, uma honra ter você aqui no nosso Tarvacidade. Que bom, eu que agradeço, Patrícia. Estou sempre à disposição. Obrigada. Conte comigo. Um bom 2026 aí para nós, hein? Obrigada, igualmente para você.
e para todos vocês. E obrigada pela lembrancinha, eu amei, vou usar bastante mesmo. Bom, gente, e nunca é tarde para a gente falar de investimentos para a realização de sonhos. Planejar, a gente tem que planejar sempre, planejar a vida. E agora eu quero falar para vocês da Conceito Investimentos, que sempre está pronta para trazer para você a estratégia certa para você multiplicar o seu patrimônio. A Conceito está fechada esses dias aí, as merecidas férias aí do pessoal de toda a equipe, mas na semana que vem já estão de volta. Então, eu aconselho você a agendar um cafezinho com eles, porque a Conceito Investimentos, ela sempre vai ter aquela solução que vai se adaptar às suas necessidades, à sua realidade, tudo que você está planejando aí para 2026, para você tomar as melhores decisões para o seu futuro. Não dá para viver ao léu, né? Achando, deixa a vida me levar. E você sabe que a Conceito Investimentos é representante autorizada da HS Consórcios, que é uma empresa séria, respeitada, é a que mais cresce em todo o país, vem transformando a vida de mais de 1.800 contemplados todos os meses. Eu tô lá na torcida, viu, Meire, Rafa e toda a equipe lá. Quem sabe esse ano eu vou ser contemplada, porque eu sou cliente da Conceito. Como eu comecei? Eu agendei um cafezinho com a Meire lá, e aí eu descobri como essa ferramenta vai poder acelerar os meus planos de uma forma simples, segura, acessível. É uma parcela que cabe no seu bolso, tem a meia parcela também até você ser contemplado. Você vai ver do que eu estou falando. A Conceito é vizinha aqui da TV Tarobá, né? Aqui na Avenida JK 658. Tem estacionamento próprio ao lado da Tarobá. Se você está em Arapongas, tem escritório. Se você está em Centenário do Sul, também tem escritório lá. Se você quer acessar o site, aproveita aí seus dias de folga, acessa o site que está aparecendo aí na sua tela para você descobrir a melhor forma de fazer crescer o seu patrimônio, alcançar os seus objetivos. Pensa nisso para 2026 de verdade. Não é só vender consórcio, é algo que você vai estar poupando o seu dinheiro e lá na frente você vai ver o quanto você vai poder resgatar, seja na venda da carta contemplada ou seja na aquisição do seu bem, do seu imóvel, do seu carro ou qualquer projeto de vida que você tenha. Salva já aí, o WhatsApp é o QR Code que está aparecendo na sua tela, é o 99152-1002 ou 3329-1000. Como eu falei, hoje eles não vão atender o telefone fixo, mas é só você salvar e começa 2026 mudando a sua vida financeira. Conceito Investimentos é um novo conceito em investimentos. Vamos então agora com a Laís Magalhães, para ela falar como é que está o tempo. Laís, a gente já sentiu que deu uma refrescada, né? A chuva de ontem. Eu confesso que eu fiquei com medinho ali no comecinho da tarde. Falei, ai meu Deus, vem tempestade. Mas até que não, né? Pelo menos aqui na região central ela veio serena. E como é que vai ficar o tempo hoje? Conta pra gente. Pois é, Paty, chuva ontem à tarde, nós já havíamos, claro, avisado sobre essa possibilidade, né? Principalmente porque os dias estão muito quentes, então essas pancadas de chuva normalmente isoladas, né? Em algumas áreas mais fortes, outras mais fracas e às vezes em algumas regiões da cidade nem tem registro de chuva. Essas pancadas de chuva são comuns em dias muito quentes no verão, justamente por conta da evaporação da água, por conta desse calor. Então, essa chuva que caiu aqui em Londrina não trouxe estragos, mas teve um volume aí até que considerável, viu, Paty? Cerca aí de 40 milímetros, segundo o CIMEPAR. Para hoje, também tem previsão de chuva agora no período da tarde. A gente vai conferir agora como é que fica Londrina, então, para ver as temperaturas e ver também se algo mudou, né, desde a última previsão do tempo ontem. Olha só, para hoje máxima de 30 graus, tem possibilidade de chuva forte sim, uma pancada de chuva. Amanhã máxima de 21 e máxima de 30 e mínima de 21. Agora uma coisa importante, né, para essa virada de ano. A gente tem agora aqui na nossa imagem essa previsão de chuva para amanhã, Paty. Só que o CIMEPAR acabou de atualizar. Então, a gente dá aqui em primeira mão essa atualização do CIMEPAR também, porque os radares não estão mais prevendo chuva para amanhã. A previsão é que o dia 31 de dezembro deste ano seja, então, ensolarado. Claro que isso pode mudar em questão de horas, minutos, mas amanhã a gente traz, então, atualizações sobre a previsão para o ano novo. Enquanto isso, a gente espera a chuva de hoje à tarde, Paty.
Obrigada, Laís, pelas informações. Então, você viu aí, né, como muda a todo momento. É importante você estar sempre ligadinho, seja aqui na nossa programação da TV, o Tarobá Cidade, todos os dias atualizando você na previsão, e também no nosso portal, tarobá.com.br. Agora a gente volta a falar sobre o acidente que aconteceu hoje de manhã na PR-170. Cauana Cardoso tem as atualizações para gente, que desde a primeira hora, né, você está recebendo aí as informações. Cauana, quais são as informações de momento? Bom dia para você. Um bom dia na medida do possível, né, Patrícia? Uma notícia, infelizmente, muito triste. A nossa equipe acompanhou desde as primeiras horas ali do dia. Infelizmente, no local onde aconteceu o acidente, não tem sinal de internet. Então, a gente precisou andar mais um pouquinho para passar aqui as informações para o nosso telespectador. A informação, então, é que a família que estava em um carro, uma Meriva, que ocupa tem até 7 lugares, estavam 6 pessoas, todos da mesma família, moradores de Florestópolis. Eles estavam retornando da praia, inclusive estava ali em meio aos destroços, pranchas de surf, tinha também brinquedos, né, das crianças. Nesse carro estava então um casal, a mulher estava dirigindo, no banco de trás 2 adolescentes, um deles filho do casal, o outro era sobrinho, e mais 2 filhos desse casal, gêmeos, 2 menininhos de aproximadamente 4, 5 meses, ainda não tinham nem completado 1 ano de idade, e infelizmente todos morreram no local com o impacto aí desse acidente. Patrícia, a suspeita, claro que tudo isso ainda será apurado pela polícia científica, que também esteve no local, é que o carro tenha feito uma passagem, uma ultrapassagem proibida e bateu de frente, então, contra o caminhão. No momento ali da batida, o motorista do caminhão, o corpo dele também foi ejetado para fora. O corpo de bombeiros, né, o SAMU, conseguiu fazer o resgate desse homem, fez os primeiros atendimentos, mas a caminho do hospital ele também não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho aqui do Hospital São Rafael, na cidade de Rolândia. O acidente foi na PR-170, próximo já ao distrito de São Martinho. Então, ao todo, 7 vítimas fatais nesse acidente, Patrícia, envolvendo um carro e um caminhão. A suspeita, então, é que o carro bateu, aliás, né, de frente com o caminhão. A suspeita é que ela tenha feito uma ultrapassagem proibida, mas isso ainda será apurado pela polícia científica. O IML já foi até o local, fez a retirada dos corpos. O motorista do caminhão morreu no caminho do hospital, mas o corpo dele também deve ser encaminhado, né, à cidade de origem. O caminhão vinha de Barigui e é sentido Mandaguari. Patrícia. Obrigada, Cauana, pelas informações. Bom trabalho aí para você. É isso, gente. 7 mortes, né? Então, claro, ninguém gosta de dar esse tipo de informação, mas é importante que você reflita quando tem esse tipo de tragédia, que na estrada, a gente não brinca, a gente não arrisca. Tem muita gente pegando a estrada entre hoje, amanhã, sábado, enfim, vai passar o Réveillon na praia. Então é melhor você ter menos pressa, mas chegar vivo, e que Deus tenha, né, essas famílias aí, essa família e esse caminhão, esse caminhoneiro em seus braços. A gente se solidariza com as famílias aí que perderam seus entes queridos. Agora, 8h44. A gente faz intervalo comercial, mas a gente vai falar sobre o movimento nas casas lotéricas, porque tem Mega da Virada vindo aí, e também a arquitetura além da estética, quando o seu ambiente transmite sentimentos. Vamos falar sobre isso? Bem legal, né? No nosso Moda de Casa, eu volto já já. Tarobá Cidade. Oferecimento. Biomagistral. Cuidar é o que nos move. O Gigante Max Atacadista fecha 2025 com uma explosão de preços baixos. Só quem vende barato o ano inteiro pode garantir preços tão baixos assim. Aproveite! Abacaxi unidade uva verde, bandeja 500 gramas, 6,99. Contra filé, 43,79 o quilo. Meio da asa lar, 1 quilo, 13,97. Pernil frimeza, 29,90 o quilo. Kit Helmas, 15,38. Sprite 2 litros, 7,49. E tem mais ofertas e descontos gigantes aqui no Clube Mar. Boas compras. Feliz Ano Novo. A Ivana Modas é uma loja completa, tem grande variedade em moda feminina, infantil, calçados, bolsas e acessórios. Localizada na Avenida Jamil Scaff 2260. Oriar, oficina especializada e ótima loja de peças de ar automotivo, com garantia e qualidade. Oriar, há 20 anos sendo a número 1 em ar automotivo.
Moda de casa. Oferecimento TK Acabamentos. Sua casa ainda mais linda. Agora 8h46. Vamos falar da arquitetura além da estética. Você já parou para identificar o que um ambiente transmite para você? Quais são os sentimentos que a sua casa desperta para você, para as pessoas que você recebe? Especialmente agora no final do ano, em que o lar se torna ainda mais o nosso refúgio. Vamos falar das emoções do nosso ambiente com ela, Elis Teodoro, arquiteta. Obrigada mais uma vez pela presença, Elis. Eu que agradeço. Sempre é uma alegria estar aqui, né? E um tema que eu amei, Elis, ela que escolheu, e eu falei, uau, é bem casa, né, com essa época de fim de ano, que as pessoas costumam realmente tentar arrumar um pouquinho a casa, dar um toque meio de mais aconchego. Sim, é o final do ano, eu acho que é o ponto alto das casas, né? Chega ali por volta, assim, do meio do ano, todo mundo começa a se preparar para o final do ano. Então, assim, tem muita procura em áreas de gourmet, porque as pessoas gostam de receber, né? Sim, é verdade. Então, e também tem essa questão do refúgio, né? É a hora do descanso, né? Então, o pessoal gosta muito dessa... A gente vai ver algumas inspirações aí que a Elis trouxe pra gente, pra ver quais os sentimentos, né, que isso provoca e se é positivo. Claro que é, né, porque tem natureza, tem luz natural, é isso mesmo. É isso mesmo. Como o refúgio, né, então... ambientes claros, cleans, né, que se integram com a natureza, ela te transmite paz. Então, você ter uma casa onde você se sinta acolhido, né, é muito bacana. Então, esse ambiente fala muito disso, né, da entrada de luz, da respiração, do aconchego também, né? E eu vejo que aqui os móveis mesmo é algo bem clean, não tem aquela monte de coisa, um monte de elemento dentro da casa. Isso. Essa do menos é mais, ele acaba te trazendo, assim, tranquilidade, né? Porque o excesso de materiais também te causa um pouco de confusão. Estresse. É verdade. Porque você não sabe para onde olhar. Então, poucos materiais também te trazem tranquilidade. Então, por isso que é legal ter ambientes mais cleans, né? Por isso que é essa opção dos cleans. Vamos ver a próxima foto? A gente deu uma misturada boa aí. Essa daqui ficou grandona, deu um zoom, mas é um sofá, é uma sala, né? O legal, até de dar o zoom mesmo, é que é o seguinte, os materiais que a gente escolhe também influencia muito nesse conforto. Então, você poder sentir a textura dos materiais, isso é importante. Um tapete mais fofinho, você poder sentir mesmo essa textura. Querer ficar, né? Querer ficar também traz conforto para você no ambiente, né? É como se o móvel te abraçasse, como se abraçasse. É bem isso. Então, o conforto tá nisso também, né? Nessas sensações que o móvel também te traz. Vamos ver a próxima aqui. Fofinhas, né? É verdade. Aqui ficou no tamanho normal. E aqui eu quis comparar até com aquele primeiro que tinha menos elementos. Isso. De detalhe, mas tá muito harmonioso. Isso. Essas cores terrosas, né? Essas almofadas fofinhas, né? Traz esse conforto. E esse sentimento de paz, né? Então, você buscar esses elementos naturais dentro da casa, então a plantinha, essas luminárias que remetem à natureza, também te traz o conforto para dentro de casa. Vamos para a próxima foto, aí você comenta. Tá. Externa. Então, o que a gente fala é o seguinte, essa fluidez dos espaços, né, te traz segurança e também te traz uma certa previsibilidade, né? Você amplia os espaços e te dá fluidez. Os pisos, eles têm que ter essa função, né, de dar segurança para as pessoas, né? Ela tem que ser segura. Agora, quando a gente vai escolher, a gente pode compor, né? O piso é de uma cor, ali parece que é um amadeirado. Isso pode fazer? Pode, deve, né? Tem que ter essa harmonia, né? A beleza, ela tem que funcionar. E esses pisos, eles têm que ser, por exemplo, a
térmicos, né? Tem que ter essa preocupação de não ficar queimando o chão, o pé, né? Tá, é verdade. E também não escorregar. Hoje em dia, né? Ainda mais esses espaços onde tem muitas pessoas, acaba derrubando água. Então, tem que ter essa preocupação com a segurança. Acho que a gente tem mais ambientes externos aí e tem muita gente que investiu em piscina, né? Quem tem espaço, quem teve uma graninha extra aí. O que é importante aqui para dar um sentimento bom? Então, aí nesse caso, além da segurança, né, dessa questão do piso térmico, a borda ela tem que ser térmica para não queimar, né, a mão na hora de sair. Então, esse conforto e assim a natureza, né, essa integração te traz paz. Esses poucos elementos também traz essa paz que todo mundo tá buscando agora no final do ano, né? Descansar. Eu não sairia daí desse ambiente, viu, Elisa? Eu amei. É um refúgio, né? A casa que não cansa. Exatamente. Vamos na próxima. Esse você está destacando o piso também? É o piso. O piso é suma importância, né? Porque tem que ter essa segurança, tem que ter a facilidade da limpeza e ainda, né, proporcionar todo o bem-estar, né? Eu gostei disso, eu tô rindo, porque às vezes a gente chega em lugar, a gente acha lindo, mas fala assim, nossa, mas isso aqui deve ser tão difícil de limpar. Tem que tomar cuidado, porque senão depois você faz uma casa aí para no mínimo de 5 a 20 anos, você não vai trocando, né? É verdade. Então tem que pensar na hora de limpar. E eu acho até engraçado. Esses dias eu fui num cliente, ele falou assim: não, esse piso aqui, a minha cliente só quer ele, porque é muito fácil de limpar. Que legal. Fez outras casas. E é lindo também, teve toda a harmonia aí com o resto do ambiente, né? Vamos ver a próxima foto. Eu tô vendo que você tá priorizando tons mais claros. Ele transmite mais paz mesmo. Mais paz, ele amplia o ambiente. Então, essa fluidez nos espaços traz essa sensação de paz, né? Também. Você acha que essa conexão com a natureza, né? É lógico que isso é uma tendência, mas é algo que a gente vai buscar cada vez mais, como seres humanos mesmo, primitivo, da conexão mesmo. Cada vez mais, porque a natureza, ela te reconecta, né? Ela é um filtro. E então não tem como fugir. Que bom, né? Que bom. Graças a Deus. Que colocamos cada vez mais a natureza nos nossos ambientes. Tem mais alguma foto? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Olha só essa. Então, que vista, né? Sim. Aí dá pra descansar, né? Mas eu também trouxe essa opção dessa iluminação superior. E ela ajuda também, ela faz o efeito chaminé. Aqui em Londrina, eu vejo poucas pessoas usando. Mas essa ventilação cruzada, ela, nossa, ela deixa o ambiente muito refrescante. Ah, é? Refrescante Dispensa demais. até ar-condicionado? Dispensa ar-condicionado. E esses ambientes legal, grandes, né? Sim. Então, é uma técnica da arquitetura que, além de trazer luz, ela ajuda nessa ventilação cruzada. Ah, gostei disso daí. E não é tão grande essa parte. Não é tão de grande, cima, né? E você conecta com o céu também, né? Isso, então, temos a natureza, exatamente. temos a luz do dia e da noite, né? Tem mais uma foto aqui, Elis. Vamos dar uma olhadinha nela, também destacando uma área de piscina. Área de piscina. É porque agora, o que o pessoal quer, né? Descansar, já vincula na piscina. Então, assim, esses ambientes tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com essas bordas, né? Que se não escolher o piso certo, acaba acabando com as mãozinhas, né? Exatamente. Dando uma afeitada. Olha, mesmo para quem às vezes, nossa, hoje eu não consigo investir nisso, mas fica a inspiração. E às vezes você vai passar o Réveillon na casa de amigos, alguma coisa assim. Sim. Tentar ver o que o ambiente tá dizendo para você. Isso mesmo. Às vezes você não entende por quê, nem que essa casa é tão gostosa. Por que você quer ficar ali? Aí você vai ver que os materiais, são as escolhas que foram feitas para que a casa pudesse te acolher. Ai, maravilha, Elisa. Eu amei. Eu espero que a gente possa te acolher em 2026, porque você é uma querida. Tá sempre atendendo aqui ao nosso Tarobá Cidade. Obrigada, alegria. viu? Eu que agradeço. Deus abençoe aí o seu ano. Obrigada para todos nós. Gente, a gente vai agora voltar com a Laís Magalhães. A gente não tá conseguindo sinal com o Silvano Brito, mas a gente queria mostrar, né, o movimento nas casas lotéricas que está intenso aí desde os últimos dias. É R$1 bilhão, né, de reais. O que será que esse valor transformaria na vida de nós, réis mortais? É a mega da virada, né, Laís? Já tem informação aí no nosso portal. Se você puder até falar, não sei, horário de casa lotérica, porque
todo mundo correndo para lá, né? Saindo do programa eu também vou, hein? Pois é, Paty, R$1 bilhão a gente não pode deixar de concorrer, né? Aqui na redação a gente já fez bolão, na TV tem bolão, na família tem bolão também, amigos, viu? Eu tô participando de vários bolões aí, torcendo também. Pois é, essas lotéricas estão muito cheias aqui em Londrina. Dá para fazer, então, a sua aposta pelas lotéricas, mas também pelo site da Caixa, viu? Essas apostas devem ser feitas, então, até amanhã às 8 horas da noite, porque o sorteio é às 10 horas da noite, viu? Então, amanhã a gente vai ter, pelo menos aí, um bilionário ou vários milionários, né, ganhadores da Mega da Virada de 2025. As casas aí lotéricas ficam mais cheias mesmo, o movimento já está mais intenso a partir de hoje. Amanhã, então, funcionam em horário comercial, mas as apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite pelo site. Inclusive, no nosso portal, nós colocamos mais detalhes, viu, Paty? E olha só, a gente tem também os números mais sorteados. Então, se você quiser tentar aí com números mais sorteados, o número 10 foi sorteado 5 vezes na Mega da Virada. Os números 5 e também 33 foram sorteados 4 vezes. Tá aí a dica, viu, Paty? Você que vai apostar hoje saindo daqui da Tarobá, é só apostar nesses números pra gente ver se eles vão ser sorteados de novo. Ai, vamos torcer, hein, Laís? Vamos torcer, mas, ó, a gente vai estar aqui normalmente segunda-feira, tá? Porque eu gosto do meu trabalho. Você, eu não sei, Laís, mas eu vou estar aqui firme e forte, até para dar uma disfarçada, brincadeira. Tá certo, Obrigada Paty. pelas informações. Obrigada. Gente, tem mais uma informação aí no nosso portal, é sobre transporte coletivo. Vamos abrir aqui. Funcionará com horário de domingo, no dia de Ano Novo aqui em Londrina. É uma informação da CMTU, né, que já definiu aí os horários. Então, amanhã, né, dia 31 de dezembro até o dia 4 de janeiro, domingo. Então, o transporte coletivo vai operar com os horários de domingo no dia 1º e nos demais dias a escala segue a programação normal. Além disso, as ruas no entorno ali do Igapó 2, como a Bento Munhoz da Rocha e a Joaquim de Matos Barreto, estarão interditadas para veículos no primeiro dia do ano. São aquelas ruas ali no entorno do Lago Igapó 2, né, que é para o pessoal poder curtir, contemplar, fazer um passeio. Inclusive, acho que sábado passado eu estive lá, a gente andou de pedalinho, foi muito bacana. Então, aproveite para você que não vai viajar, curtir também o que Londrina tem de bom. E o Tarobá Cidade de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, dia 31 de dezembro, a gente estará aqui ao vivo, tá? 8 horas da manhã. Tarobá Cidade começa logo depois do Primeira Hora, que também vai ser ao vivo. Então, a gente vai ter o programa normal com as notícias, a participação do Edson Neves e também quadros aí que você gosta tanto, que fazem parte do nosso Tarobá Cidade. Então, eu espero você amanhã, 8 horas da manhã, um programa inteirinho feito para você. E daí, amanhã, eu conto como é que vai ser o programa do dia 1º, que também vai ser muito especial. A gente encerra o programa de hoje desejando uma terça-feira abençoada para você. Você fica agora com a programação nacional e as imagens do nosso queridíssimo Lago Norte, da Zona Norte de Londrina. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.